Você sabia que o WhatsApp pode estar prejudicando a sua saúde mental sem que você nem perceba? Hoje eu vou te mostrar como transformar o uso desse aplicativo para ter mais foco, menos ansiedade e mais controle do seu tempo. E eu não vou falar só coisa da minha cabeça, não. Vou te mostrar um artigo científico super recente, liderado por um pesquisador lá dos Estados Unidos, que mostrou a influência do WhatsApp sobre a saúde mental. No artigo, esses autores disseram que o WhatsApp esgota os recursos de energia necessários para controlar a depressão e consome recursos de atenção, deixando as pessoas com menos recursos para se dedicar a atividades que promovem a saúde mental. Então isso é algo muito sério e você vai aprender a lidar melhor com isso nesse vídeo. E ao longo do vídeo eu também vou te ensinar uma receita infalível para você sair dos grupos de WhatsApp que você quer sair, mas você fica meio constrangido porque acha que vai pegar mal. Bom, então o WhatsApp revolucionou a nossa comunicação. Um aplicativo que há poucos anos nem existia, hoje passou a ser parte obrigatória da nossa rotina, que a gente usa para trabalho, a gente usa para estudo, para falar com a família, com amigos, colegas de trabalho, praticamente todo mundo, e se tornou uma ferramenta obrigatória, especialmente aqui no Brasil. Mas se você for parar para pensar, a verdade é que a gente está exagerando e usando demais, e isso sim está nos prejudicando, como a ciência tem mostrado no artigo científico que eu já mostrei no vídeo anterior e nesse que eu acabei de citar. Imagina quantas vezes você desbloqueia o celular por dia para ficar conferindo mensagens no WhatsApp. Certamente isso não é algo bom para a nossa produtividade, para a nossa saúde mental, para os nossos relacionamentos. E olha que dados preocupantes. Segundo pesquisas, a gente desbloqueia o celular 96 vezes por dia. Isso dá uma média de um desbloqueio a cada 10 minutos. Então a gente está o dia todo olhando para esse pequeno aparelho e a gente está sempre disponível, mas nunca está presente realmente. Então pensa você hoje ou nesses dias, quantas vezes você abriu o celular para ver o WhatsApp e acabou vendo outras coisas que tomaram o seu tempo, te levaram a procrastinar, a ficar às vezes irritado com uma coisa que você não precisava saber através de um grupo, através de conferir status no WhatsApp. Então esses são alguns dos prejuízos que o WhatsApp acaba desencadeando em nossas vidas. E o grande problema disso é que a gente está constantemente na pior forma de viver, na pior forma de trabalhar, que as pesquisas estão cansadas já de demonstrar isso, que é o modo multitarefa. Não dá para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se você está aqui comigo, assistindo esse vídeo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, você não está fazendo nada direito. Então, fica aqui só comigo que eu tenho muita coisa importante para te ensinar. Baseado aqui nos ensinamentos da doutora Glória Mark, um dos melhores livros que eu li em 2024, que é O Poder da Atenção. Então, a doutora Glória Mark fala desse modo multitarefa, como ele é muito prejudicial, ele acaba com a nossa capacidade de foco, você não tem mais capacidade de pegar um livro e ler o livro, você não consegue reter um parágrafo, porque a sua atenção está destruída por estar constantemente se distraindo, você está acostumado a curtos períodos de atenção, que em inglês eles chamam de attention span, que é o período que você consegue focar. Então está cada vez mais curto. Por isso que os vídeos na internet são curtos. Eles são feitos para uma geração de pessoas que não conseguem mais prender a atenção. Isso tem um efeito destruidor nas nossas vidas. Então esse modo multitarefa nos leva a uma ansiedade, a uma sobrecarga de informações, a uma exaustão mental. Você já sentiu isso? Você sente isso? Eu já senti muito isso, inclusive foi esse um dos motivos que eu comecei a pesquisar, a estudar sobre esse tema, para resolver para mim, e eu vou resolver para você também. Então esse constante uso de telas, de notificações que nunca para, está prejudicando bastante a nossa produtividade. E a gente olha ao redor, está todo mundo assim. Então aqui no canal eu vou te ensinar um novo jeito de viver, de trabalhar, que você vai colocar em prática e você não precisa confiar em mim, só testa aí na sua vida e aí você vai ver que resultados maravilhosos que você vai obter. Então vamos lá, aqui no canal eu não gosto de ficar enrolando, eu gosto de te dar dicas práticas para você
aplicar desde já na sua vida e sentir o resultado. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que estão seguindo o que a gente está falando aqui e já estão vendo melhoras muito grandes. E eu vou te dar, então, 5 dicas para você manejar melhor o uso de WhatsApp. E presta atenção, porque isso é muito importante. Porque a gente fala de vícios digitais, muitas pessoas pensam em redes sociais, que redes sociais é algo que atrapalha muito, e de fato atrapalha. A maior parte das pesquisas são com redes sociais, mostrando os prejuízos delas. Mas as pessoas se esquecem do WhatsApp, que por alguns também é considerado como uma rede social. E o grande problema do WhatsApp é que ele se tornou algo obrigatório, que a gente não consegue ficar sem. Por exemplo, você consegue se virar sem Instagram, sem Facebook. Talvez você use para o trabalho, mas provavelmente dê para contornar. Sem TikTok, você vai conseguir se virar sem Twitter, por exemplo. Você consegue tocar a vida. Mas o WhatsApp, praticamente, você se torna incomunicável. Conheci pessoas que ficaram um tempo sem usar o WhatsApp e a vida delas ficou assim inviável, porque elas não conseguiam marcar uma consulta médica, não conseguiam falar com praticamente ninguém. Então, essa ferramenta que mudou totalmente a nossa forma de comunicação também veio para bagunçar muito a nossa cabeça. Então, essas 5 dicas práticas que eu vou te dar, presta atenção, são simples, mas você vai já colocar em prática no seu dia a dia e vão fazer uma diferença enorme para você não precisar parar de usar totalmente. Mas parar de usar totalmente também pode ser um caminho. Falaram que é uma ferramenta obrigatória. Mas por quê? Se há 10, 15 anos atrás a gente não usava. Será que não existe vida antes do WhatsApp? E eu vou te falar no final do vídeo o experimento que eu estou fazendo comigo mesmo. Eu desinstalei o WhatsApp e eu vou te contar o que eu estou experimentando na minha vida sem o WhatsApp. Mas tudo bem, se você não quer desinstalar, presta atenção nessas 5 dicas. A primeira delas, e fundamental, desativa as notificações do WhatsApp e também de outras redes sociais. O celular não deve te chamar. Então vai lá nas configurações do seu aparelho, você vai ver aqui, eu vou deixar tanto no Android quanto no iPhone, como fazer isso. Mas você precisa desativar todas as notificações visuais, auditivas, aquilo que fica na tela, que vibra, que apita. Para! Você que manda no seu tempo, tá? Isso são estratégias bem faladas aqui nesse livro, Hooked, que é, olha aqui, ó, os caras da tecnologia estudaram isso aqui, ó. Como construir produtos e serviços formadores de hábitos. Então, formou um hábito em você. Eles fizeram isso de propósito. Eu quero que você rompa esse hábito, que você pare de ficar se distraindo toda hora. Assim você não vai conseguir fazer nada que te leve a produzir, a crescer na vida. Você sente que o seu dia passou e simplesmente você não fez nada, você ficou respondendo mensagem o dia inteiro. Eu ouço isso de muitas pessoas. Então começa a ter controle do seu tempo. Então você precisa primeiro desativar todas as notificações. Eu que mando no meu celular, não é ele que manda em mim. Então, a hora que eu quiser, eu vou pegar e olhar, tá? Então, primeiro passo, já faz hoje, acabando esse vídeo, você vai fazer. Assiste até o final, anota todas as 5 dicas e aí você vai fazer isso, tá? Depois você volta aqui e vê o que eu vou deixar agora de como fazer isso no Android e no iPhone. Segunda dica, bem simples. Como eu falei, nesse livro aqui, eles querem trabalhar para formar um hábito na gente. Então, ele fala de gatilhos externos e gatilhos internos. Então, tem um gatilho externo que vai gerar um hábito para que a gente queira abrir. Ele fala que a melhor forma é um gatilho interno, quando eu já estou tão acostumado que eu já paro e já abro o aplicativo cada hora. Por quê? Quanto mais a gente usa o aplicativo, mais as empresas ganham dinheiro e mais a gente perde tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Eliminar, começando pelos gatilhos externos. Eu falei das notificações, mas outra coisa é o próprio ícone do aplicativo na área de trabalho do nosso celular. A hora que você vê esse ícone, ele é um gatilho
para que você abra o celular, por isso que não pode ter a notificação. Mas se você nem enxergar esse aplicativo no seu celular, vai ficar melhor ainda. Então vai lá, tira ele da primeira tela. Não deixa ele notificar e aquela bolinha que tem o número de mensagens não lidas. Isso vai te trazer uma ansiedade, você vai querer ver essas mensagens. A gente tem esse instinto de responder tudo. Então tira ali dos atalhos do celular, tira da primeira tela, esconde. Se possível, até enfia ele numa pasta dentro do celular para que tenha um caminho um pouco mais longo para que você abra o aplicativo. Eu tenho um aluno que fez isso, não com o WhatsApp, mas com o Instagram, e ele falou, eu nem estou lembrando mais do Instagram, porque eu não vejo mais a hora que eu pego o meu celular para fazer outras coisas. O WhatsApp vai ser um pouquinho mais difícil, mas imagina que você pegou seu celular para ouvir música, tá? Você está ali no momento, está cozinhando, está fazendo algo para relaxar e você quer ouvir música. Então você vai desbloquear o seu celular, vai abrir o Spotify, o YouTube Music, o aplicativo que você preferir, e a hora que você abre lá, você vê o ícone de WhatsApp. O que você acha que vai acontecer? Você vai clicar ali, porque você já está acostumado e tem um gatilho externo. Então, acaba com esse gatilho externo, que isso já vai ser um primeiro passo. Daqui a pouco eu vou te falar como acabar com o gatilho interno também. Terceiro passo e fundamental para você acabar com o gatilho interno agora é não checar o celular em intervalos pequenos que sobra no seu dia. Quais são esses intervalos? É uma espera no elevador, uma espera no semáforo, uma espera numa fila, qualquer espera que seja de microsegundos que a gente tem esse hábito que em inglês chama cravings, que é esse anseio. É aquela coisa que você não consegue resistir, como se fosse comer aquele seu doce preferido que você não consegue resistir, algo mais forte que você. Então esse é o gatilho interno, é um hábito que já está formado dentro de você e é por isso que você não consegue resistir. Então o que você tem que fazer? No início, primeiro você desativou o gatilho externo, que eu falei bem, e você agora vai ter que resistir por um tempo para você perder esse hábito, tá? Esse hábito está dentro de você. E aí, para isso, você pode substituir por outras coisas. Por exemplo, você leva um livrinho de bolso e aí você pega esse livrinho para ler nesse momento. Ou você vai fazer uma oração, você vai olhar o que está ao redor. Não sei, pensa outras coisas para fazer neste momento. Você vai planejar seu dia. Mas você não vai parar para pegar o celular. Você precisa restringir os horários, porque se você olhar os seus relatórios de uso de tempo de celular, provavelmente estão preocupantes. A gente tem visto pessoas com 8, 10, 12 horas de tela por dia. Esse é um número absurdo e com certeza tem um efeito negativo muito grande na minha e na sua vida também. Então você foi lá, está maior trânsito, o carro parou, você vai ter que ficar esperando. Ouve uma música, observa, às vezes tem uma paisagem, tem uma árvore, tem passarinho, não sei. Observa só ao redor, acalma, não lota o seu cérebro de informação. Porque um dos componentes do estresse tecnológico, o tecnoestresse, é o chamado techno-overload, que é a sobrecarga devido à tecnologia. Pense que cada vez que você está abrindo o seu celular, você está botando mais informação para dentro. E uma hora o sistema vai travar e por isso que você se sente cansado, esgotado, procrastinando, sem força de vontade para fazer as coisas. Porque seu cérebro está gritando por socorro, está falando, pelo amor de Deus, para de jogar informação para dentro. Eu não aguento mais. Então você tem que dar uma controlada nisso e você vai ver o resultado é muito, muito bom. Eu sei porque eu já fui esse de ficar olhando o celular a toda hora. E hoje eu tenho meus horários para olhar de uma forma bem controlada e eu consigo certamente produzir muito mais. Quarto ponto, cuidado com os grupos, tá? Lide melhor com os grupos de WhatsApp. Por quê? Eu estava falando da sobrecarga de informações. Tanto o status quanto os grupos, eles são prejudiciais nisso. Porque eles vão trazendo muita informação que você não saberia se você não estivesse nesses grupos. E aí, você precisa selecionar
o que entra. Tem muita informação interessante, o que nos causa a chamada FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder. Tem muita coisa interessante mesmo. Se eu abrir o meu YouTube aqui hoje, inclusive eu abri de manhã antes de gravar para consultar um artigo, e eu fui ver, já estava querendo me perder lá, porque tem coisa interessante que eu queria saber. Mas você precisa saber filtrar, porque não vai dar para saber de tudo. E os grupos são uma das causas de muito excesso de informação, porque tem um monte de pessoa falando ao mesmo tempo o dia todo e você precisa dar uma cortada nisso. Então pensa aí, depois de acabar o vídeo, dá uma olhada nos grupos e pensa, quais eu realmente preciso ficar? Quais realmente são importantes para a minha vida, trazem impacto significativo? Ou quais são legaizinhos, mas é informação demais e eu preciso admitir, eu estou cansado, eu não consigo mais lidar com isso. Então eu vou sair desses grupos de uma forma elegante, né? Parece que hoje sair de um grupo é pior do que xingar a mãe, né? Virou uma grande ofensa sair de um grupo. As pessoas simplesmente não entendem que você não quer participar do grupo e que é um direito seu não participar do grupo, porque está te fazendo mal. Então, ó, eu vou colocar aqui na tela, eu vou ler aqui para você, e aí você vai dar um print nisso e você vai testar essa mensagem. Depois eu quero que você me conte aqui nos comentários como que foi o resultado, se deu problema ou não sair dos grupos. Você vai falar dessa maneira. Pessoal, estou num momento de sobrecarga de informação, por isso estou restringindo os grupos. Valorizo muito o contato com vocês, por isso ficarei feliz em receber mensagens individuais ou ligações. Pronto, Enter, mandou essa mensagem, saiu do grupo, tchau. Quem quiser falar com você, te liga ou te manda mensagem individual. Essa é a melhor forma de lidar com isso. Só manda essa mensagem, não explica demais, não pede muita desculpa não, e fala que você escolheu isso, está fazendo um teste, talvez depois você volte, e não se preocupa em ofender ninguém, magoar ninguém, porque senão você vai continuar fazendo mal para você mesmo. Não significa isso ser egoísta, mas você precisa se cuidar, porque se você não estiver bem, quem você vai conseguir ajudar? Quinto ponto e o último, que o meu autor preferido, o Cal Newport, fala aqui nesse livro, Um Mundo Sem E-mail. Tá difícil de encaixar aqui. E o Cal diz o seguinte, para e-mail, mas serve para o WhatsApp. Quando eu vi esse livro pela primeira vez, eu falei, o quanto isso me afeta, né? Eu não sou dependente de e-mail, mas a lógica é a mesma para o WhatsApp, que é muito pior. E ele fala o seguinte, torne padrão não responder. E aí você pode até colocar, eu anotei aqui uma dica, né? Na sua mensagem de perfil, falando assim, talvez eu não responda devido à sobrecarga de informações. Peço a compreensão e se eu esqueci, por favor, mande uma nova mensagem ou me ligue. Coloca isso lá na mensagenzinha de perfil, que também é uma forma educada. Ele fala aqui no livro que para nós, né, seres humanos, é algo muito agressivo não responder a alguém. É uma quebra de uma regra de etiqueta, uma norma assim, muito agressiva, não responder a alguém. Então, a gente precisa mudar isso. A pessoa precisa conquistar o direito de receber a resposta e eu me libertar disso. Se eu achar que ela não tem o direito de receber minha resposta, eu não vou responder, porque eu já tenho muita coisa para lidar. Não é que eu sou mal educado, é que realmente, se eu for responder a tudo que chega até mim, pensa no e-mail. A gente responde a todos os e-mails? Não, porque chega muito mais do que a gente já dá conta. E o WhatsApp, ele virou um novo e-mail. Já começou propagando um monte de gente que você não falaria. Essas pessoas não te abordariam se não fosse o WhatsApp. Então, você precisa realmente mudar esse paradigma. É libertador também. Eu fiz esse teste para mim e te liberta muito. Então, agora eu não vou responder e beleza. Não deixa não lida lá, fixada para você responder depois. Não, abandona e se der depois, se você lembrar e tiver com a cabeça tranquila, com o tempo livre, você responde. Então, antes de eu te contar do meu experimento de sair do WhatsApp completamente,
eu quero te convidar para conhecer o nosso curso Temperança Digital, que além dessas 5 dicas que eu te dei aqui, tem muito mais coisas para você não só lidar melhor com o WhatsApp, mas com toda a tecnologia, seja redes sociais, seja e-mail, seja YouTube, e tudo isso que está nos prendendo demais para a gente ficar horas e horas no celular, e a gente precisa recuperar o nosso tempo para fazer as coisas que realmente valem a pena na vida. Você pode conhecer mais sobre o nosso curso no primeiro comentário aqui no YouTube. Então eu estava passando por um momento de sobrecarga de informação por causa do meu trabalho, por causa de ter 2 empresas e mais um monte de coisa que eu faço, e o WhatsApp estava me causando uma preocupação, porque na verdade eu tenho 3 WhatsApps. Eu tenho um da minha empresa de consultoria, um aqui do Instituto Atente e o meu WhatsApp pessoal. Então eu vi que era muita coisa para lidar. Então o do Instituto Atente tem pouca mensagem, porque eu construí o negócio dessa maneira, mas o da minha empresa de consultoria ele consome bastante e eu uso todas essas dicas que eu dei para você para que ele não me sobrecarregue. Mas aí o WhatsApp pessoal eu resolvi que eu poderia abrir mão. Por quê? Eu não quero ter relações online, eu quero ter relações presenciais, com pessoas de verdade, de carne e osso. Isso é muito, muito melhor. E eu não quero também ter que chegar no final do dia, depois de um dia de trabalho muito cansativo, de muitas coisas que eu faço, e saber que tem coisas não resolvidas, tem coisa para resolver ainda no WhatsApp pessoal. Então, por isso que eu desinstalei, eu perdi algumas coisas, talvez perdi alguns contatos, mas eu estou contornando. Para quem eu posso, eu ligo. Quem não consegue falar comigo através de ligação, depois eu tento ligar de novo. Eu tenho um pouco mais de paciência. Minha esposa também ajuda. Ela fala, às vezes, com familiar. A gente quer fazer chamada de vídeo, vai pelo celular dela. Isso está sendo muito bom. Minha cabeça está mais tranquila. Não é necessariamente uma coisa que eu te recomendo, mas se você quiser fazer o teste, faz o teste por um mês. Também vale a pena, como eu falei lá no vídeo de minimalismo digital. Você pode testar ferramentas que você acha que são obrigatórias na sua vida. Você tira por um mês e aí depois você vê como ficou a sua vida. Melhorou ou piorou? Então, se você gostou desse vídeo, tem muito mais dicas num vídeo mais longo, mais completo ainda, que eu gravei sobre como você pode lidar melhor com o WhatsApp. Então, você vai para lá agora e já assiste esse outro vídeo. E, por favor, me ajuda aqui no crescimento do canal, se isso faz sentido para você, se está te ajudando. Então, dá um like aí, compartilha e também comenta. É muito importante saber a sua opinião. Então, seu comentário me ajuda muito para eu saber o que você está pensando e também quais vídeos mais você quer que eu grave. Eu te vejo lá no próximo vídeo.